Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula. Hoje falaremos sobre os fatores emocionais e ambientais que interferem na perda e manutenção do peso. O que me levou ao emagrecimento foi principalmente a saúde. Estética também, lógico, mas a saúde. Eu fui numa consulta de rotina e eu fiz os exames e deu tudo alterado. Aí ele me falou que ou eu fazia ou eu morria. Ele foi bem assim mesmo comigo. O benefício do emagrecimento para mim foi saúde, né? Até para trabalhar, locomoção, estética também, lógico. Tudo, para mim foi tudo, mudou tudo. Tudo para mim trabalhar foi melhor, até para a educação dos meus filhos, para me acompanhar, o crescimento deles foi bastante importante, sim. Foi o básico para mim continuar, sabe? Mesmo tendo alguns, por exemplo, pressão alta, ainda tenho, mas é tudo controlado, diabetes, é tudo controlado. As minhas dificuldades foram, primeiro a fome, né? No começo não é fácil. Tinha muita fome, ansiedade, me irritava com facilidade. Mas aí eu comecei a fazer atividade física, então para mim foi uma coisa que eu, por exemplo, estava com vontade de comer ou desesperada para comer, eu fazia atividade física, para não brigar com ninguém, para não... Então, para mim, a atividade física foi bastante importante. O novo estilo de vida impactou bastante, principalmente os meus filhos, né? Porque eu comia errado e ensinava eles a comer também. Na minha casa tinha uma parte do armário que era só doce, salgado. Eles não comiam verdura, eles não comiam legume, era muito difícil comer. Hoje eles comem. Não todos, mas comem, porque é difícil uma criança... Mas então, quando ele vendo eu comer e tendo a comida em casa, eles aprendem sim, a comer. Uhum. Então, depois que eu terminei o tratamento, continuei certinho, sem ganhar peso, sem nada. Daí, mudou, a minha rotina de vida mudou. Eu fiquei desempregada, fui em outro serviço, não saio 6 horas de casa, chego 8 horas da noite. E no serviço que eu trabalho, eu não tenho pique mais para fazer a atividade física que eu fazia. Mas nem por isso eu vou desistir. Por isso que eu quero continuar a tirar isso que eu ganhei e ainda perder mais. Eu quero chegar em 80 quilos, né? E vou chegar, se Deus quiser. Olá a todos. Estamos aqui hoje para tratar um pouquinho do tema da alimentação, que é um tema bastante difundido hoje, né, na nossa atualidade, porque é um hábito universal, né, e o quanto muitas vezes a gente tem se deparado com algumas complicações por não cuidar muito bem desse hábito, né. Nós vivemos uma sociedade em que exige de nós muitas funções, cada vez mais estamos assumindo aí demandas, né, profissionais, familiares, de diversas fontes, e o quanto muitas vezes se ocupar com a alimentação se torna difícil. E é bacana fazer uma reflexão sobre isso, o quanto muitas vezes a gente está no automático em relação às nossas escolhas alimentares, sem observar o que tem contribuído para isso, né? E o quanto muitas vezes a gente tem vivido dificuldades na nossa saúde, prejuízos na nossa saúde que tem a ver com o nosso comportamento alimentar. No dia a dia acaba consumindo qualquer tipo de alimento, em qualquer horário, não tem muito planejamento, né? E se a gente parar para pensar o que tem tornado a gente assim, um pouco cuidadoso em relação à alimentação, com certeza é as nossas vivências, as nossas práticas, né? As nossas responsabilidades. E aí hoje o momento é para a gente pensar um pouquinho se é possível inserir também o nosso comportamento alimentar como algo que a gente vai se responsabilizar, que a gente vai se comprometer, né? Pensando no quanto a relação com o alimento ela pode ser terapêutica, ela pode nos favorecer, né? E aí, de que forma isso seria possível? Como tornar um tempo da nossa vida dedicado para a alimentação, né? Isso exige inserir na nossa vida um tempo disponível para isso, né? Ainda que seja para se alimentar num restaurante, por exemplo, que escolhas que a gente consegue fazer que podem ser mais saudáveis, né? O momento em que a gente faz algum lanche de meio de tarde, por exemplo, será que a gente consegue parar para pensar o que a gente está escolhendo? Será que esse alimento é uma boa opção?
Ou será que só porque a propaganda dele me chama muito a atenção, ou porque ele é fácil de consumir, porque ele é rápido, é só abrir a embalagem, é só né, abrir o pacotinho e é mais fácil a gente vá consumir sem pensar muito sobre isso, né? Então o momento exige um pouco esse cuidado, né? Até porque em decorrência da nossa agitação no dia a dia, muitas vezes a gente está estressado e aí a alimentação ela se torna uma compensação, né? Então eu estou chateado porque eu não estou bem no relacionamento, eu estou incomodado porque tem uma exigência do meu chefe, eu não estou conseguindo cumprir, ou eu já cumpri e mesmo assim eu não tenho reconhecimento, eu estou insatisfeito no meu trabalho. E aí, ao final do dia, eu mereço, né? E aí eu mereço uma Coca-Cola, que é abrir a felicidade, né? O quanto muitas vezes a gente é capturado por essa propaganda, né? E aí, depois de uma porcentagem, sei lá quanto, né, de refrigerante ou de outras guloseimas tantas, a gente se depara ainda com a continuidade do problema, né? Porque é muito momentânea essa satisfação, né? Ela não persiste, ela não traz pra gente solução, né? Ela cria mais um outro problema, né? Porque isso, dependendo do consumo de determinados alimentos, né? Isso vai acarretar aí na nossa vida um prejuízo bem importante, inclusive às vezes até nos retirando das nossas atividades por ficar doente ou por ter que seguir um tratamento de uma doença crônica como a hipertensão, obesidade, né? Só que é muito difícil fazer essa reflexão no dia a dia, de parar para pensar o quanto a gente está adoecendo porque a nossa alimentação está inadequada, né? O quanto a gente, na nossa compra no mercado, muitas vezes, o que está ali pré-fabricado, né, o que a indústria traz para a gente de mais fácil, nos seduz muito fácil, né? A gente não reflete muito sobre isso. E o quanto é importante, né, desenvolver um pouco essa análise do que a gente está trazendo para casa, em que momento que a gente está conseguindo fazer a nossa alimentação, a gente trabalha 8, 12 horas e não tem horário para comer, faz uma única refeição, né? E aí tem um excesso muito grande, porque tá com um período de privação muito maior, né? Do que uma alimentação aí um pouco mais fracionada, com um pouco mais de cuidado, né? E aí o quanto, nessa análise, é importante a gente pensar o que mais pode ser opção para a gente lidar com as nossas frustrações, lidar com a nossa ansiedade, lidar às vezes até com um período mais depressivo por conta de alguma perda, de alguma situação mais difícil, né? Como é que a gente conduz um pouco aí estratégias para amenizar o nosso sofrimento psíquico, para que a alimentação ela não seja o alvo, né? E sendo o alvo não seja o nosso algoz, digamos assim, aquele que vai trazer, aquele hábito que vai trazer para a gente um prejuízo a longo prazo, né? Cada vez mais a gente tem percebido na área da saúde o quanto é importante trazer novamente alguns comportamentos que a gente perdeu, né? Caminhar com as pessoas, visitar as pessoas, se encontrar para conversar, não só para comer, fazer alguma atividade física, sair para dançar, né? Ter outras atividades que também contribuem para diminuir essa tensão do dia a dia, né? Esse desconforto, né? Ir a parques, visitar lugares diferenciados, né? Mesmo a possibilidade de parar para ver um filme ou para ler um livro, o quanto são possibilidades diversas que também a gente pode conseguir, né, diminuir um pouco aí esse estresse do dia a dia, né, e mudar um pouco o foco, né, que a alimentação ela não entre só como somente na esfera do prazer, do que é prazeroso, mas o quanto ela também pode ser nutritiva, né? Inclusive se ocupar fazendo um prato, por exemplo, que pode ser bacana para a família, pode ser produtivo, né? Realizar aí novamente uma prática de cozinhar para si e para os outros, o quanto isso é bacana, não necessariamente sendo uma coisa que não é muito saudável, que é muito calórica, enfim. Através desse hábito, né, tendo um hábito mais saudável, a gente pode prevenir doenças para nós mesmos e para as crianças, né, que são aí, que seguem muito do modelo dos adultos, né, no dia a dia, e pelo excesso que a gente tem visto, quanto a gente acaba contribuindo para que outros também tenham dificuldades nessa área, né, na alimentação, consequentemente na sua saúde. Espero que tenha ajudado vocês essa reflexão, né, que a gente consiga parar um pouco mais para pensar sobre o que a gente tem feito nas nossas escolhas, que haja um tempo disponível para a gente se cuidar também através da alimentação. E na sua opinião, é fácil manter os hábitos alimentares saudáveis nos dias de hoje? Como você lida com essas dificuldades?